Olá, gente, tudo bem? Eu aqui, Léo Cremasco, na CBEL, mais uma vez tendo a oportunidade de estar aqui com vocês, né, que estão nos acolhendo de forma muito carinhosa, muito receptiva. Vamos lá, a gente vai continuar o nosso estudo, que o foco é um só: aprovação. É isso que a gente quer, é isso que viemos buscar e é isso que a gente vai conseguir, tá certo? Gente, nós hoje vamos falar um pouquinho de cancelamento e licença da inscrição na OAB. Nós sabemos que para se inscrever na OAB a pessoa tem que preencher requisitos lá do artigo 8º, né? Então, numa outra aula nós já falamos sobre isso, dos requisitos para se conseguir a inscrição na OAB. Agora, será que quando eu consigo a minha inscrição na OAB eu sou obrigado a ser advogado o resto da minha vida? Ou se num dado momento eu não quiser mais ser advogado, eu posso comentar isso com a OAB e pedir para a OAB dar uma baixa na minha inscrição? Pode? Pode. E é isso que a gente vai estudar agora. Cancelamento da inscrição e licença da inscrição. Gente, olha só, uma coisa que é comum em ambos os institutos, tanto no cancelamento quanto na licença. Tanto no cancelamento quanto na licença, o advogado estará incompatibilizado com o exercício da advocacia. Significa dizer que, estando a minha OAB cancelada, eu não posso advogar. Estando a minha OAB licenciada, eu também não posso advogar. Léo, e se advogar, o que acontece? Os atos serão nulos. Os atos serão nulos. Artigo 4º do Estatuto da OAB. Sem prejuízo de outras cominações, hein, gente? Até criminais. Eu estou fazendo essa introdução para você entender melhor o tema, porque a gente vai explicar o tema, mas que tem que ficar claro. Tudo que eu falar de cancelamento para vocês, a pessoa não pode exercer a advocacia. Tudo que eu falar de licença para vocês, a pessoa não pode exercer a advocacia. Porque em ambos os institutos, o que é comum é que são incompatíveis com o exercício da advocacia. Feitas essas considerações, vamos passar a enfrentar o assunto agora. O cancelamento da inscrição, gente, é algo que tem natureza definitiva. É quando eu não quero mais advogar. Eu não quero mais advogar. Depois nós vamos ver a licença, que ela tem uma natureza provisória. Mas cancelamento para efeitos da OAB e até efeitos práticos é quando o cara não quer mais advogar. Eu decidi na minha vida que não quero mais advogar. Então, num dado momento, eu passei na OAB, fiz minha inscrição, advoguei por algum tempo e pensei, agora eu não quero mais saber. Agora eu quero tocar minha vida em outra questão profissional, eu quero montar uma loja de videogame, isso seria legal pra caramba, né? Quem sabe no futuro. Mas vamos lá. Então eu não quero mais exercer a profissão. Se a minha decisão é definitiva, então o que é correto eu pedir na OAB? Cancelamento da inscrição. Então eu vou lá na OAB e falo, quero cancelar a minha inscrição. Ok. A OAB vai cancelar aquele meu número de inscrição e vai cancelar também, se eu não tiver nenhum débito de anuidade, nenhum débito pendente, ela vai cancelar o pagamento das anuidades futuras, tá certo? Então, eu cancelo a minha inscrição, cancela a minha numeração da OAB e cancela o pagamento das anuidades. A gente há de convir. Se cancelou o meu número da OAB e agora eu não pago mais a anuidade, eu não sou mais advogado. Então, eu não posso mais praticar nenhum ato. Se praticar o ato mais uma vez, alunos da CBEL sabem que o ato é nulo. Não é isso? Legal. Agora, gente, eu sempre fui um profundo admirador do Chaves. Então, assisti todos os Chaves que vocês imaginam. Eu comprei capítulos aí no mercado que não existiam. E tem um capítulo do Chaves que, para essa aula aqui, ele é muito bom. É um capítulo que eles estão narrando
um teatro, né? Eles estão participando de um teatro na vila. Esse passou na televisão várias vezes, onde o Chaves fala assim, volta o cão arrependido, e aí toda hora ele é interpelado, ora pelo Kiko, ora pelo Nhonho, ora pela Chiquinha. Ele não consegue concluir o raciocínio, não é verdade? Onde eu quero chegar? Volta o Léo arrependido, tal como o cão arrependido. O Léo arrependido, só que o Léo está arrependido do quê? De ter cancelado a sua inscrição na OAB. Então eu pedi o cancelamento da minha inscrição na OAB e 2 meses depois eu bati na porta da OAB de novo e falei, OAB, estou arrependido, quero voltar. É possível, gente? Claro que sim. Então, gente, cancelei minha inscrição. Se no futuro eu me arrepender, eu posso voltar na OAB e falar, quero voltar a advogar. Posso bater na OAB e falar, quero retornar. Consequências que eu tenho que enfrentar para voltar ao exercício da advocacia. Primeira delas, o número que eu tinha, o número da minha OAB, quando eu fiz o cancelamento, ele já era. Ele não volta para mim e ele não vai para ninguém. Ele vira patrimônio histórico da OAB. Então, se eu quiser voltar ao exercício da advocacia, a primeira consequência, você vai pegar um novo número. Tá certo, gente? É assim que funciona. Então, cancelei minha inscrição, volto, novo número. Eu volto a pagar a anuidade, óbvio, eu estou voltando a advogar, então tem que pagar a anuidade. Só que para a OAB deferir o meu retorno, ela tem que analisar 4 requisitos do artigo 8º do Estatuto. 4 requisitos do artigo 8º. Se eu preencho ainda a capacidade civil para poder advogar, se eu não estou exercendo nenhuma atividade incompatível com a advocacia, se eu ainda gozo de idoneidade moral, e eu tenho que fazer uma nova solenidade, eu tenho que prestar novamente um compromisso perante a OAB. Então, gente, se cair na OAB, Mévio cancelou a inscrição, ok. Mévio quer voltar, Mévio tem que pegar novo número, pagar a anuidade e isso depois de analisados capacidade civil, se ele não exerce atividade incompatível com a advocacia, se ele ainda tem idoneidade moral e ele ainda vai prestar uma nova solenidade. Essa é a consequência. Então a gente conclui nosso raciocínio dizendo o seguinte, você pode cancelar sua inscrição na OAB e voltar quantos milhões de vezes você quiser, só que cada uma dessas vezes você vai se submeter a essa questão burocrática de ter analisado 4 requisitos e pegar um novo número. Tá certo? Gente, então isso que a gente estudou está no inciso 1. Cancela-se a inscrição de quem assim o requerer. Cancela-se a inscrição de quem assim o requerer. Tá certo? Outro requisito de cancelamento da inscrição. Diz que também cancela a nossa inscrição quando há o falecimento. Né? O artigo 11 também traz o falecimento. Morri, posso advogar? Pelo menos que eu saiba que não. Né? Em outras esferas eu não sei como é que funciona, tá, gente? Não vamos nem nos preocupar, nem entrar nesse mérito, né? A gente não tem que se preocupar com isso agora. Daqui 126 anos, a gente se encontra em algum outro lugar e aí a gente tem essa conversa novamente, tá certo? Então, cancela-se a inscrição também quando há o falecimento do advogado. Também se cancela a inscrição do advogado, gente, quando ele passar a exercer uma atividade incompatível com a advocacia em caráter definitivo. Então eu, advogado, passei num concurso do Ministério Público, vou virar promotor. É uma atividade incompatível com a advocacia. E ela tem uma natureza definitiva. Por quê? Não tem prazo certo para acabar. Então, aquela pessoa que é advogado e passou num concurso da magistratura, do MP, para delegado, tem que pedir o cancelamento da inscrição.
porque ela está exercendo uma atividade incompatível com a advocacia em caráter definitivo. Definitivo. Legal? Gente, outro requisito que também cancela a inscrição do advogado, está lá no inciso 5, perder qualquer requisito do artigo 8º do Estatuto. Então, se eu perder qualquer requisito do artigo 8º do Estatuto, a minha inscrição na OAB será cancelada. A minha inscrição na OAB será cancelada. Se eu perder qualquer requisito do artigo 8º do Estatuto, capacidade civil, eu posso perder o resto da minha vida. Aí vocês vão falar assim, e como é que se perde diploma, por exemplo? Gente, vamos supor que o cara comprou o diploma. O cara comprou o diploma. Então ele foi aí num centro e comprou um diploma de direito falsificado. Mas esse cara passou na OAB, esse cara é terrível. Né? Ele é igual o Leonardo DiCaprio lá naquele filme lá do Prenda-me se for capaz. O cara comprou o diploma, mas passou na OAB. Legal. Num dado momento, a OAB recebe uma denúncia que esse diploma é falso. E ela realmente constata que o diploma é falso. Se o diploma é falso, gente, essa pessoa vai perder, além do diploma, vai perder o direito à aprovação, vai perder também a questão da solenidade que ele fez, vai perder a moral para o exercício da advocacia. Percebem que um diploma falso derruba quase todos os requisitos do artigo 8º do Estatuto? Então, se cair na OAB qualquer requisito do artigo 8º do Estatuto que o advogado perder, ele vai ter a sua OAB cancelada. Tá certo? Gente, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, para um dos detalhes aqui do artigo 11 do Estatuto que eu deixei para o final, que é objeto de muita pergunta na OAB, que é esse aqui, ó. Cancela-se a inscrição do advogado que sofrer a penalidade de exclusão. Esse aqui eu deixei para o final pelo seguinte. Olha só, nós vimos que se eu quiser, eu posso pedir o cancelamento da minha inscrição na OAB. Aí a decisão é minha. Legal. Agora, muito se pergunta na OAB, e se o advogado sofrer, a penalidade de exclusão? Nesse caso, a decisão não foi dele, a decisão foi da Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado sofreu um processo disciplinar e a OAB excluiu esse profissional. Se cair na prova, o advogado, após ser excluído, ele pode voltar a advogar? Pode, ele pode. Mas ele tem que passar por um processo de reabilitação. Ele tem que se submeter a provas de reabilitação. E essas provas só podem ser requeridas após 1 ano do trânsito em julgado da decisão. Então, pera lá. Eu fui excluído hoje da OAB. Eu só posso requerer provas de reabilitação após 1 ano do trânsito em julgado dessa decisão. Então, essa decisão que me excluiu transitou em julgado depois de 1 ano, é que eu posso me submeter a provas de reabilitação. Tá certo, gente? Não confundam, pelo amor de Deus. É comum prova de reabilitação ser confundida aí no mercado por exame da OAB. Não tem nada a ver com o exame da OAB, gente. Até porque, se pegar um advogado depois de 30, 40, 50 anos de profissão, que cometeu infrações éticas e foi excluído e falar, agora faz o exame de ordem, ele vai falar, agora eu dispenso. Eu não sou aluno da CBEL, como é que eu vou fazer o exame de ordem? Eu não vou passar, não é verdade? Então, olha só, provas de reabilitação está intimamente ligado à questão comportamental. Não tem nada a ver com o exame de ordem,
Tá certo, gente? Nada a ver. E fiquem atentos pelo seguinte, eu posso ser excluído por uma decisão da OAB. Aí eu tenho que fazer provas de reabilitação perante a OAB. Mas se cair na prova que o Léo foi excluído porque praticou um crime infamante, presta atenção, eu estou fazendo uma audiência, o juiz está indeferindo todas as minhas perguntas. Aí eu fiquei muito revoltado, saquei uma arma e atirei no juiz, matei o juiz. Não é exercício... não é exercício legal do direito, não é verdade? Não, eu matei o juiz, eu pratiquei um crime doloso, um crime infamante, horrível, pelo amor de Deus. Acontecendo este exemplo, se eu pratico um crime infamante, a OAB administrativamente também me exclui. Se eu fui condenado por um crime infamante, a OAB exclui a minha inscrição. Nesse caso, gente, o advogado que foi excluído porque praticou um crime infamante, ele arrumou 2 problemas para a cabeça. Um na seara criminal, outro na OAB. Neste caso, essa pessoa tem que se submeter a 2 reabilitações se quiser voltar a advogar. Então, só para a gente concluir, se cair na prova simplesmente que o advogado foi excluído por decisão da OAB, não tem crime aqui na questão. Quantas reabilitações ele tem que fazer? 1, perante a OAB. Agora, se cair, Mévio foi excluído porque praticou um crime infamante. Quantas reabilitações essa pessoa tem que fazer na vida? 2. Uma criminal e depois uma perante a OAB. Tá certo, gente? Então, só para ficar claro que é uma equação. Foi excluído por mera decisão da OAB, por decisão da OAB, administrativamente dizendo, uma reabilitação perante a OAB. Foi excluído porque a decisão da OAB se pautou num crime que cometeu, então aí tem que ter a reabilitação criminal também, tá bom? Gente, e tá no regulamento geral, que também cai na OAB, a gente tem que estudar o regulamento geral, e aqui na CBO a gente não vai descuidar, a gente vai falar, cada assunto a gente vai falar se está no código, se está no regulamento geral, enfim. Lá no regulamento geral também tem uma disposição que diz o seguinte, também se cancela a inscrição do advogado que tiver 3 suspensões por falta de pagamento de anuidades distintas. Também se cancela a inscrição do advogado que tiver 3 suspensões por falta de pagamento de anuidades distintas. Então, se o cara tomar uma suspensão porque não pagou uma anuidade de 2007, depois ele toma uma suspensão porque não pagou uma anuidade de 2009, aí ele cumpre a suspensão, quita a OAB, mas aí ele toma uma 3ª suspensão por falta de pagamento de anuidade. 3 suspensões por falta de pagamento de anuidades distintas também geram a exclusão do advogado da OAB e o cancelamento da sua inscrição. Tá certo? Então também se cancela a inscrição do advogado nessas condições. E agora vamos falar um pouquinho da licença. A licença na OAB, gente, como eu estava adiantando anteriormente, ela tem uma natureza provisória. Ou seja, o advogado quer se afastar, mas ele não quer se afastar para sempre. A decisão dele não tem cunho definitivo, não é isso? Então, se eu quero me afastar provisoriamente, eu tenho o direito de chegar na OAB e pedir uma licença da minha inscrição. Legal. Gente, só que para a licença ser concedida, ela tem que ter motivo. Olha o artigo 12, inciso 1 do Estatuto. Ele diz assim, licencia-se o advogado que assim requerer por motivo justificado. Percebe que é diferente do cancelamento? No cancelamento diz, cancela-se a inscrição de quem assim requerer. Não tem que ter motivo. Na licença tem que falar para a OAB o motivo. Por que tem que falar o motivo? Porque a OAB te dá 3 benefícios. Se você quer se licenciar, você mantém o seu número da OAB. Mantém. Ele volta depois com o mesmo número. A licença não paga anuidade. Na licença não se paga anuidade. Então mantém o número da OAB, não paga anuidade. E terceiro, na licença,
o advogado pode ficar licenciado por prazo indeterminado. Tá certo? Ela tem natureza provisória, mas eu pedindo uma licença na OAB, eu posso ficar licenciado por prazo indeterminado. A licença só acaba quando eu, advogado, assim quiser. Ela tem natureza provisória, mas eu posso ficar afastado pelo tempo que eu achar necessário. Vocês vão falar, nossa, mas só tem benefício? Não. Como a gente disse no começo, o grande prejuízo é não poder advogar. Porque se advogar constitui até crime, exercício ilegal da profissão, além de responder um processo na OAB também. Tá certo? Então a licença traz 3 grandes benefícios, mas o maior prejuízo é não poder advogar. Não é isso? Gente, outra coisa. Na licença, também, no artigo 12, inciso 2 do Estatuto, diz o seguinte: licencia-se o advogado que exercer em caráter temporário uma atividade incompatível com a advocacia. Então se a minha atividade é incompatível com a advocacia, mas a natureza é temporária, aí eu posso pedir uma licença na OAB. Exemplo, eu sou advogado e virei presidente da República, virei prefeito de alguma cidade. Eu sou incompatível, eu sou o prefeito, eu sou incompatível, mas eu sou incompatível por prazo determinado, então eu posso requerer uma licença na OAB. É diferente daquele pessoal concursado que a gente falou, se eu passar no MP, na magistratura, delegado de polícia, aí minha incompatibilidade tem natureza definitiva. O que eu faço? Cancelamento. Agora, se minha incompatibilidade tiver natureza provisória, se o cargo que eu vou ocupar tem natureza provisória, aí eu peço uma licença na OAB. Então, prefeito, governador, presidente da República, tudo bem? E, gente, último, e o mais exigido, licencia-se o advogado que tiver uma doença mental considerada curável. Se eu sofrer uma doença mental considerada curável, exemplo, estresse, depressão, aí eu posso pedir uma licença na OAB. Agora, toda vez o examinador faz questões assim, o advogado está com uma doença mental incurável. Gente, se a doença mental é incurável, não adianta um afastamento provisório para tratar, é incurável. Se é incurável, ele perdeu um dos requisitos do artigo 8º. E quem perde um dos requisitos do artigo 8º tem que cancelar a inscrição. Então, se cair na OAB essa pegadinha, a única doença mental que deixa o advogado se licenciar é aquela de natureza curável. Então, se cair na OAB que o cara tem uma doença mental, mas pode ser curada, aí ele pode pedir uma licença. Agora, se cair que ela é incurável, infelizmente ele vai ter que sair. Tá bom? Gente, essas eram as nossas considerações sobre os temas. Eu espero aí estar atendendo a expectativa de vocês, porque o nosso foco é a sua felicidade, a sua aprovação. Contem conosco para tudo. Muito obrigado.